gente nunca sabe por que isso acontece, né? Pode ser problema das pessoas, pode ser problema do Facebook, a gente não sabe. Então vamos lá, vamos começar. Hoje nós vamos dar continuidade, então, ao curso da Bíblia do século XXI. Nós estamos tratando agora do volume 1, que é Deus. E vimos na última vez, primeiro número, teve uma introdução, depois então teve a questão de você ir para o mundo japonês, né, o povo japonês, e você ver o que estava acontecendo lá para ver, para entender um pouco, até chegar à questão de Meixo-sama. Quantas reencarnações ele foi lá para trás, quem ele é realmente. Então, agora, na última vez, nós entramos na questão do Meixo-sama entrando no corpo de Mokichi Okada, e agora, hoje, nós vamos ver as manifestações. Para vocês terem uma ideia, eu não posso fazer realmente item a item, né? Aqui tem 7 itens, tem um item que tem 3 pontos. Então, ao todo, para vocês terem uma ideia, são 60 páginas. Então, é claro que eu vou falar um pouco, depois eu deixo vocês escolherem o que vocês querem, tá certo? Isso vai ser em função sempre de todos os acontecimentos, porque não dá tempo, realmente. 18 volumes, quando é que a gente vai terminar isso, né? Bom, então vamos lá. Vou primeiro dizer para vocês, na manifestação, do que a gente trata. Como eu falei, são 7 itens. Quais são os itens? Manifestações de Deus. Primeira, manchas solares, ponto central da circunferência da cultura espiritualizada. Pum. Segundo, outra manifestação. Kanon, oriundo de Kunitoko no Tachi no Mikoto. Terceiro, Buda, oriundo de Izonome. Buda, oriundo de Izonome. O Sakyamuni, de Aguarime Gimi. Então, tentar dar uma ideia para vocês logo de cara isso aí, olha só. Esse Kunitoko no Tachi no Mikoto, ele é o Messias. Entendeu? Quando encarna na última etapa no corpo de Mokichi Okada. Antes ele foi Meixo-sama. Mas é o mesmo espírito se manifestando de forças diferentes. Então ele começa com Kanzeon Bosatsu, entrando lá no corpo de Mokichi Okada. Depois, né, vai para Komyo Nyorai, Kanone Mil Braços, depois vai Oshimiroku, vai Guseo no Mikami, vai por aí. Né? Então ele chega, no final, a Kunitoko no Tachi no Mikoto, e que muitas pessoas ignoram isso. Né? Então, quando ele fala assim, Kanon oriundo de Kunitoko no Tachi no Mikoto. Então, essa manifestação de Deus Supremo já houve em Kunitoko no Tachi no Mikoto, que foi na era do dia. Foi a primeira vez que ele entra no corpo, que ele assume um corpo físico aqui na Terra. Bom, então, Kanon foi oriundo de Mokichi Okada, de Kunitoko no Tachi no Mikoto. E o Buda? Buda é oriundo de Izonome. Ora, Izonome no Kami nada mais é do que aquele Izanagi, Izanami, que dão aqueles filhos. Izonome é um deles. E tem essa irmã dele que chama-se Aguarime-gimi. O que acontece? Izonome no Kami, que saiu fora do Susanoo no Mikoto, que era da Coreia, ele era do Japão, ele vai para a China, para a Índia. Então, na China, ele ganha o nome Kanon. Então, veja bem. Mas quando ele vai para a Índia, o Buda oculto é oriundo de quem? De Izonome. Esse, por sua vez, é oriundo de quê? De Izonome, de Kunitoko no Tachi no Mikoto. Está entendendo?
Enquanto eu falo assim, Buda é oriundo de Zonomê e Sakyamuni, que não é o Buda oculto, é o, lá não sei se é o 24º Buda, ele é oriundo de quem? De Aguarrimegimi, que é irmã de Zonomê. Tá certo? Não sei se está entendendo, porque... Aí vem o Cristo, já falamos em Canon, já falamos em Buda, agora é Cristo, outra manifestação. Esse é oriundo de Micael. E Jesus, de quem? De Susanaô. Tá certo? Isso, eu posso falar, se as pessoas ficarem perguntando, eu posso falar, mas é para entender. É como se fosse assim, quando ele tocou no Tati no Micotô, está lá em cima, lá na era do dia. Quando começa a baixar a bola, né, os filhos de Zanag, Zanami no Micotô, são 5. Zonomê é um deles, Susanaô é outro, né? O Amaterasu é outro. Aí depois vem essa Aguarimi e vem uma outra que não teve muita importância. Entendeu? Desses 5, você vê o Isonomê, ele vai ser o Buda oculto. Ele foge, por causa de Susanaô, ele foge, vai para a Índia. Agora, o Sakyamuni, ele é uma reencarnação da irmã de Zonomê, essa Aguarimi. Já o Cristo, ele é oriundo de Micael, mas o Jesus é de Susanaô. Entendeu? A gente, para entender muita coisa, tem que logo botar, quando se pensa assim, onipresença, é você começar a pensar que as manifestações, elas vão ocupando Oriente, Ocidente, e às vezes até no mesmo momento, né? Porque assim como é que podia ser? Se eu chamasse por Meixo Sama e o outro chamasse lá no Japão, ele vai atender a quem? Atende dos dois, pô. Bom, aí depois vem na Era da Noite. A Era da Noite foi mandada, quem mandou na Era da Noite, primeiro, a grande percentagem dos 3.000 anos, os 1.500, foi Buda, os budistas. Os 500 restantes é que veio os cristãos. Tá certo? Agora, na transição da Era da Noite para a Era do Dia, eu não vou falar em Era do Dia, porque para mim ainda não chegou. Para uns já chegaram. Na transição dessa Era da Noite para a Era do Dia, quem mandou foi Canon. Então, ficou claro? Na Era da Noite, foi os budistas, foi o cristão. E agora foi o Canon. Veja bem, anteriormente, o que é que eu falei? Falei de Canon, falei de Buda e falei de Cristo. Agora eu coloquei eles na Eras. Tá? Tá ficando claro? Uhum. Então tá bom. Aí vem, nessa transição da Era-Noite para a Era do Dia, com o Canon, aí eu boto 3 pontos. Porque você tem um Canon oriental, você tem um Canon ocidental e você tem um Canon mundial. Então, por etapa, o Canon oriental, você vai conhecer com esses nomes. Miroku Okami, que é o maior, né? Oshin Miroku. Vai descendo, vai do alto para baixo. Depois Komi Onyorai e finalmente Kanzeon Bosatsu. Então, esses nomes de Bosatsu, Nyorai, isso tudo já falei, né? Miroku, tá certo? Aí, quando você vai para o Canon ocidental, não tem ninguém com esses nomes. Os nomes são outros das manifestações. Jeová, de cima, Messias, Micael, Cristo. Cristo na segunda vinda, né? Se for pegar o Canon mundial, o que é que tem os nomes? Aí você pode ver, mundialmente vai ser Jeová, vai ser Messias, vai ser Miroku Okami, vai ser Kunitoko no Tati no Mikoto. Então tem que pensar o seguinte, que esse, por exemplo, Miroku Okami, ele é mundial, mas ele veio lá do Oriente. Já o Jeová veio do Ocidente, e é mundial. O Messias veio do Ocidente. Está entendendo como é que é? E Kunitoko no Tati no Mikoto, não. Ele veio agora, porque ele teria que vir uma coisa muito, muito anterior. E, finalmente, o último item, não ponto, é na Era do Dia.
Na era do dia, quem vai ser? Quem vai mandar vai ser o Messias. Perceberam? Agora, quando é que é essa era do dia? Se for em 2021 a partir daí, então quem vai mandar é o Messias. Essa é a grande esperança. 1000 vezes, 1 trilhão de vezes maior do que o general Culhão. Entendeu? Esse que o general Culhão nem aparece para resolver o problema do Brasil. Bom, então vamos começar. Devo fazer só primeiro, para vocês terem uma ideia, inclusive uma ideia mais assim, diferenciado, porque não é de pessoas, são de manchas solares, ponto do centro na circunferência. Quer dizer isso? Quer dizer, é uma coisa mais abstrata, entendeu? Esses últimos 6 pontos, ele lida com falar pessoas, não é bem, às vezes nem é pessoas, né? Mas lida com essas pessoas, com esses seres, que é diferente das manchas solares. Percebeu? Quer dizer, a primeira coisa é uma coisa mais cosmocológica, né? Cosmocológica, acho que sei lá se estou falando certo. Quer dizer, uma coisa que é uma coisa assim, quer dizer, quer ver? No momento que você enxerga Deus como luz, não, Deus é luz, porque fica difícil. Você podia arrumar, dá para arrumar outra coisa, mas assim, você dizer que Deus é vontade. Pô, vontade não. Como é que é isso? Quer dizer, é uma coisa muito mais abstrata. Luz não, já é uma coisa mais concreta, embora essa luz que está se falando é uma luz espiritual. Mas você tem uma referência, é a mesma coisa que fogo. Fogo, tá? Fogo, mas o fogo que está se falando às vezes não é aquele fogo com F minúsculo, é o fogo com F maiúsculo. É o espírito desse fogo, entendeu? Bom, aí quando fala que Deus é luz, por que razão? Porque a pessoa quando olha, né? O que é a pior coisa? É você ver a escuridão. Aí você não enxerga nada, aí você não adianta dizer que eu vou botar uma luz. Bom, se você botar uma luz, aí tanto faz. Porque aí luz é luz, quer dizer, a mesma coisa que fogo é fogo. Fogo com F minúsculo, com F maiúsculo. Pode ser o espírito do outro, mas são níveis diferentes, né? Mais abstrato, mais rarefeito. Então, quando você fala numa luz física, que tem lâmpada e não sei o que, é luz também, mas só que tem que de menor qualidade que uma luz vinda do sol, entendeu? Bom, então, quando se fala em Deus é luz, aí você olha para o universo mesmo chama é Sol, Lua e Terra. Quando você olha para esse universo, de onde que vem essa luz, pô? Tanto é que o pessoal está querendo pegar o que? Energia solar agora, não é isso? Vem do Sol, cara. Então, o Sol, se você pensar assim, como uma coisa física, ele seria o corpo de Deus. Percebeu? Então, lá de Deus é que vem a luz, que vai para o Sol manda a luz, tá entendendo? Agora você viu, essa passagem da luz de Deus para a luz do Sol já é uma coisa espiritualmente menor, mais material. Tá claro o que eu estou querendo falar? Depois, quando sai do Sol, como é que se chega assim, o Jorei emana uma luz, saindo da onde? Do Ricari? Tudo bem. Esse Ricari está recebendo essa luz da onde? Esse Ricari tem a palavra lá escrita Meixo Sama, lá, escrito luz pelo Meixo Sama. Então é Meixo Sama que é o que acaba mandando essa luz para o Ricari? Mas de onde que vem a luz de Meixo Sama? Tinha uma bola de luz, sim, mas essa bola de luz está associada a quê? Qual o manancial dela? Entendeu? Aí tu vai bater no sol, tá entendendo? Então é mais ou menos assim. De Deus, simplificadamente, tem muito mais confusão aí. Se a gente botar o universo mesmo, aí começa a ter as galáxias, começa a ter, entendeu? Sistema solar, galáxia, vai por aí afora. Daqui a pouco essa galáxia, a nossa Via Láctea, está lá na rabeira do que é o nosso sistema. Então você imagina o que pode ser. Bom, tudo bem.
A grosso modo é assim. Deus manda a luz para o sol manda a luz para as pessoas que são mais. O que maior que tem aí é a Meixução, é o Messias. E o Messias manda para o Ricardo manda a gente. Agora, a luz do sol só vem para o Messias? Não. O Messias é o grande captador dessa luz, mas tem outras coisas que captam essa luz? Tem. Pouca, principalmente na hora da noite, mandava pouca luz. Era da noite. Então, Cristo já captava um pouco essa luz e fazia seus milagres com ele. Mas já teve dificuldade de passar isso para os seus discípulos. Já Meixo Sama não, bota o Ricardo, transmite essa luz para muito mais gente, entendeu como é que é? Mas também está na era do dia. Também está mais próximo da era do dia. E também ele é o sujeito que aí tem que começar a complicar a história assim, quer ver? Quando mandou, na era da noite, mandou para Cristo, a luz do sol, a luz de Deus mandou para a luz do sol. O sol, mas veja bem, ele não tinha aquela pujança como tem hoje, como está ficando hoje, porque é a era do dia. Agora está se caminhando para a era do dia. Naquele tempo não era da noite, então quem comandava mais era mais a luz da lua, que era reflexo, não era direto. Então o Cristo, não é Jesus, o Cristo, que também é Meixo Sama, tá certo? Naquela época que ele viveu, ele não tinha essa força, não tinha essa luz do sol entrando ali. Então, mas ele pegou a si mesmo, enfiou em Jesus, porque estava vivendo no corpo de Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré fez os milagres através do Cristo. Agora a coisa é a mesma semelhança. Só que o Meixo Sama entrou no corpo de Mokichi Okada. Mokichi Okada, então, operou milagres. Aí ele morre, Mokichi Okada. Não interessa. Por que razão? Meixo Sama foi para cima, não está encarnado, mas o que acontece? A luz do Deus vem para o sol, do sol vem para Meixo Sama no campo espiritual, e ele manda a luz para os orricares. E as pessoas operam. Está claro o que eu estou dizendo? Então, por isso que eu estou pegando isso, porque o restante, quando falar de pessoas, é mais fácil de se entender. Mas essa aqui, no momento que você captar o que eu estou dizendo, você... Pronto. Acabou o problema. Entendeu? Então, vamos falar um pouquinho, que são poucas páginas. Já o segundo, que se quiser pegar, não. Eu já tenho mais páginas. Porque são, como eu falei, são 60 páginas. Você vê, enquanto essa primeira que eu vou falar, que tem 3 páginas, já o segundo já tem 10 páginas. Aí já matou o nosso tempo. Né? Bom, então vamos lá. Não, querendo ler, você lê, eu vou interrompendo. Né? Desculpa um pouco. Antes de se mencionar as manifestações de Deus, ou seja, de Deus Supremo ou Supremo Deus, se explicita que, na última era do dia, Deus é Jeová no Ocidente, Yo Kunitoko Tati no Mikoto, ou simplesmente Kunitoko Tati no Oriente. E na última era da noite, é Pai do Céu, Yalá no Ocidente, e Miroko Mikami e Meixo Sama no Oriente. Este item 3 é um dos itens de maior dificuldade entre todos os itens desta coleção, pois se trata de quem é Deus. Portanto, entendam que sua compreensão irá aumentando aos poucos e não de forma imediata. Antes de falar em manifestação, se registra que existem 2 noções muito antigas a respeito das vias de acesso que o ser humano tem ao conhecimento das realidades maiores, da transcendência. Uma é a que se chama propriamente de a inteligência, aquela que aparece no nível das intelecções, no nível do conhecimento, dos primeiros princípios. E a outra de espírito, é
aquele que aparece sob a forma de experiência existencial. Não sei se... Não acabou. Ah, você quer falar? Não, é assim... Não, é porque eu fico numa dificuldade, é o seguinte, porque eu não sei qual é a dúvida que as pessoas Então têm. vai... Eu não Né? sei se é melhor eu ler ou você ler, porque na medida que você lê, você reforça aí alguma coisa. Não sei se eu ajudo ou atrapalho. Não, assim, a melhor situação seria as pessoas fazerem pergunta, né? Porque assim, quantas coisas se pode falar aqui? Um monte, mas não sei se as pessoas já conhecem as coisas, né? Você falou só até onde? Até aqui Até só. aqui. Esse aqui. Eu ia entrar Não, agora. esse Apresentação. é porque você vê. Vamos lá então. As manifestações de Deus, né? Porque na última era do dia, né, está se falando o quê? Deus, com todas as letras maiúsculas, isso é outro problema também, que eu mesmo criei essa situação. Deus com tudo maiúsculo é Deus Supremo, tudo maiúsculo. Agora, Deus que só tem a primeira letra maiúscula, já é do nível, não é do mundo divino, já começa a baixar a bola. E Deus que só tem, que muita gente coloca com D, tudo minúsculo, aí já é um deusinho, entendeu como é que é? Então, esse Deus com tudo maiúsculo, né, ele se explicita na última era do dia, né, como Jeová no Ocidente. Né? Porque não adianta a pessoa ficar achando que vai ter que impor a terminologia num determinado lugar. Não. O Cristo, porque sempre é melhor pensar sempre assim, quer ver? Chegou uma hora que como é? Esse kunitokô no tati no mikoto, esse espírito, nas manifestações dele, você vê, na primeira manifestação dele foi Kanzeon Bosatsu. Depois, quando ele vai ganhando Komi Onyorai, tudo bem, já ganhou Onyorai é luz. Né? Chega um momento que ele pega, ele diz assim, Miroku San-e. O que quer dizer isso? Ele reuniu todos os três que são ele, em fases, em momentos de vida diferentes. Então, teve um momento que ele reuniu o quê? Quando eu falo assim, quer ver? Eu acho que o primeiro, eu diria, que provavelmente, e aí fica meio obscuro, mas provavelmente, eu acho que o primeiro manifestação foi o Kunitokô no Tati no Mikoto. Tudo bem, mas ele, quando ele assenta em Mukichi Okada, ele fala que tem um determinado momento que ele está falando, entrou com o meu Nyorai, entrou, quer dizer, Kanzeon Bosatsu, entrou com o meu Nyorai, e depois entrou os três juntos. Mas os três juntos, ele, no momento em que ele reuniu o quê? O Cristo lá do Ocidente, reuniu no Oriente, reuniu Canon, como o Canon deu o Buda oculto, que seria então o Buda, né? Você vê, então reuniu o Buda. Então, olha os momentos. Me parece que o momento, eu não sei precisar isso direito, porque eu teria que ver realmente assim a história mais do Ocidente, porque me parece que, eu não sei, acho que eu vou chutar, vai ficar pior. Então, dizer o seguinte, esse negócio de Cristo e Canon, eles foram lá foi na Era da Noite. Né? Talvez até, estou sempre escorregando aqui, porque eu não quero falar isso, mas pode ser que o Cristo tenha vindo antes, pode ser, não tenho certeza, entendeu? Porque é um povo que veio lá do Oriente Médio, não sei o que e tal. Bom, mas de qualquer maneira, quer dizer, foi Kunitokô no Tati no Mikoto,
Quando não teve no mundo material, ele não foi Emadaio? Quando foi para o mundo espiritual? Foi. E depois, quando ele veio, não estava no mundo espiritual quando foi o arcanjo Micael? Quando veio com Canon, o Canon começou com uma coisa mais de Zonomê, depois foi para a China, virou com o nome de Canon, depois não deu para o hinduísmo, não deu o Buda. Então, você vê, as manifestações desse Kunito Kono Tachi no Mikoto no mundo material, no mundo espiritual, ele reuniu essas três, essa santíssima trindade, vamos falar assim. Só que tem que não é Pai, Filho e Espírito Santo, são as três vivências dele. Entendeu? Então, quando se fala assim, não, porque Cristo, quando veio, o que ele apontou? Você pensa o seguinte, Kunito Kono Tachi no Mikoto em Cristo, como Cristo, né? Ele não via esse estado de união com Deus, não. O Deus Supremo era Jeová. Tanto é que o Jesus Nazaré, que o Cristo estava lá junto com ele, no espírito primordial, os dois ali comungando naquele mesmo corpo, falava em quem? Jeová. Entendeu? Então, para essa corrente do lado do Ocidente, é Jeová. Agora, por outro lado, no Oriente, né? No fundo, eles às vezes chamam de O Kunito Kono Tachi no Mikoto, porque O é uma reverência muito grande. É mais ou menos assim, quer ver? Kunito Kono Tachi no Mikoto era a materialização de Deus Supremo. Ou seja, quando ele ia se referir a Deus Supremo, os outros se referindo, era só botar o quê? O. Esse O quer dizer o seguinte, olha, eu estou aqui, como é manifestado, mas eu sou o, entendeu como é que é? Mas isso é na cabeça lá do Oriente, a gente não tem mais essa cabeça, a gente fica então pensando sempre no Jeová. O João está perguntando aqui, por que será que Miroku San-e não inclui Alá? Ah, bom, como não inclui Maomé? É a mesma coisa, porque não foi o Kunito Kono Tachi no Mikoto, nunca foi Maomé. E por não ser Maomé, e Maomé habitando o corpo daquele cidadão lá, que é um nome complicado, né? Então, o que ele achava que era Deus estava muito abaixo. Pode até por uma questão, às vezes, de fazer uma referência para poder dar uma ideia para o pessoal do Oriente Médio, entendeu como é que é? Mas não era a força, né? Tanto é que a ideia daquele povo não era uma ideia de quê? De guerreiro, de brigão, de luta, era outra coisa, né? Ele chegou a visualizar com a ideia do monoteísmo, como os outros também usaram, né? O judaísmo também usou o monoteísmo, usou Jeová, né? Mas assim mesmo você vê, é um povo que para chegar ao Messias não chega. Então é como se fosse assim, houve uma aparição, uma manifestação de Deus Supremo por esses lugares para trazer luz para as pessoas que viviam naquele momento. Então, naquele momento da tribo, por exemplo, lá do Oriente Médio, você pensa aqueles desertão lá, aquele negócio todo mundo cheio de politeísmo, de adorando um monte de coisa, assim como aconteceu com o judeu também, bezerro de ouro. Olha a confusão. Então, Deus, para se manifestar e tal, deu uma ideia, não sei, deu uma ideia, assim. Então, a dimensão está por ali, está. Né? Mas não é, eu nunca, quando eu dei essa primeira parte aí, né, vindo para o povo japonês, a gente não chega a Maomé, não chega lá, aliás, não chega a Maomé, não chega a Maomé. Maomé é um grande, vamos dizer assim, entre a quantidade
realmente hoje está dividido em cristão e o islâmico. Está dividido. Mas isso não quer dizer, né, a força material não quer dizer que seja a força espiritual. A mesma coisa de linhagem sanguínea e linhagem de alma, entendeu? Não tem esse peso. Quer dizer, eu acho que dificilmente a gente vai ver vamos dizer assim, pensar em sol sagrado. Isso nunca mencionou isso ali no Oriente Médio. Mencionou em Jerusalém. No Oriente Médio, não. Quer dizer, então, o Oriente Médio não é o que vai dar a direção. Pode ter mais um pouco de confusão, mas não de direção. Entendeu? Bom, você vê que só para falar um parágrafo é duro demais, né? Tudo bem, você pode até usar a palavra, que no Ocidente virou o quê? O Pai do Céu, virou até o Alá, tá certo? Mas são coisas que não deram muito caldo, que ainda é o Jeová mesmo, né? E, bom, acho que vou dar uma passada por aqui. Bom, aqui acentua a questão que é um dos itens mais difíceis. Você vê que em um parágrafozinho aqui eu já estou demorando para burro, já está em 33 minutos, olha só. Bom, antes de se falar em manifestação, se registra que existem duas noções muito antigas a respeito das vias de acesso que o ser humano tem ao conhecimento da realidade. Quais são essas duas? Né? Uma é o que se chama propriamente de inteligência, aquela que aparece no nível das intelecções. Quer dizer, o cara chega, né, chega pelo caminho da intelectualidade. O outro não. Ele chega pelo caminho, né, do conhecimento, não. Ele chega no caminho do espírito. Ele chega por uma experiência existencial. Entendeu a diferença? Uma é intelectualidade, a outra é experiência. Você pode chegar por esses dois caminhos. Por exemplo, eu cheguei a Deus não foi pelo intelecto. Como eu já contei para vocês, eu estava passando numa esquina e aí as mulheres falaram, eu ajudei lá na hora, as mulheres me agradeceram, eu fiquei fulminado. Então, essa experiência, eu passei a acreditar em Deus assim, não foi nenhuma lance intelectual. Entendeu? Mas tem pessoa que chega pelo lance intelectual. Olha só, o João colocou outra coisa, eu não sei se eu leio. Você. Ele colocou assim, ministro, Alá não é a força, mas parece que daqui a 20 anos ele dominará pelo menos toda a Europa? Olha, se acontecer isso, né, a gente está vendo por essa prole numerosa, né, diz o Gaddafi falava isso, ele dizia o seguinte, a gente não precisa fazer força nenhuma, não. Deixa a gente ficar fazendo filho aí, que daqui a pouco a gente domina o mundo todo. Né? Então é possível, pela quantidade, a gente chegar a ter essa coisa. Agora eu vou falar da minha opinião. Eu não sei se vai ser isso ou não. Eu sei que o entrave para essas coisas todas é a era do dia. Cara. É uma entrave desgraçada. Você pode fazer todo o prognóstico, né, de bomba atômica, de domínio pela prole, você pode fazer um monte de coisa. Mas se você tiver maculado, meu amigo, você vai pegar doença, vai pegar um monte de coisa, você não vai ficar em pé. E aquele solarão, que eu vou chamar o calor e aquela luz, vai arrasar muita gente. Pode não arrasar do ponto de vista de saúde, mas vai ser outros infortúnios, vai ter acontecer muito, sei lá, purificações pela própria natureza, entendeu? É um monte de coisa. Então, pode ficar fazendo filho aí, vai fazendo. Não sei o que vai dar. Provavelmente já está dando alguma coisa, né? Que o pessoal já está começando a impedir esse trânsito muito para lá. Né? Já está começando a se fazer umas barreiras aí, já está se percebendo essa situação. E eles ficarem tudo lá, naquele Oriente Médio, pô, só você ver aqueles bombardeios lá do curdo com a Síria, pô, se você assiste eu já esqueci do programa que eu vi, os caras indo lá,
Cara, as paredes são todas esburacadas, os prédios são tudo caídos, as pessoas só comentando que eles só vivem com bomba em cima, morrendo. Coisa. Quantas pessoas vão morrendo? Não falei nem doença, vê quantas pessoas lá daquele Oriente Médio, tudo metido lá com o negócio de muçulmano, estão desaparecendo. Lá no Paquistão, o que está acontecendo? Lá a Índia manda o pau para cima dele, lá tudo muçulmano. Eu não sei o que vai acontecer. Né? Eu acho que é possível esse prognóstico todo. Olha aí, assim como prognóstico, vai faltar água, vai faltar isso, tudo bem, isso é um prognóstico que está tendendo a gente ver isso, mas a minha ideia é o seguinte, na era do dia as coisas vão dar uma mudança. Eu não sei, acho que para o Brasil mesmo a gente fica, talvez a gente tenha que esperar mais um pouquinho aí, uns 2 anos, né? Começar a entrar mesmo, para ver se muda. Porque como é que vai acabar com esse Congresso, como é que vai acabar com esse Supremo Tribunal Federal? Ou aparece o general Culhão ou uma outra coisa qualquer. Quem sabe se o meteoro cai lá em cima do Congresso, do Planalto lá. Pode ser também que ajude, não sei, pô. Entendeu? A gente não sabe, é difícil mesmo. Bom, então existem essas duas maneiras, né? A apreensão intelectual se expressa numa linguagem analítica, enquanto a apreensão espiritual, da experiência, ela envolve, sabe o quê? São símbolos narrativos, símbolos poéticos, entendeu? Pois toda narrativa, no fundo, é uma coisa meio poética. Você vê, essa narrativa, pega o Lula fazendo aquela narrativa dele, que é poesia, cara, que não tem nada de básico, entendeu? Não tem nada de fundamento. E as pessoas que acreditam naquilo também, sem fundamento nenhum, né? Então, alguns dos antigos filósofos gregos estavam tendo as suas intelecções ao mesmo tempo que os profetas hebraicos tinham o quê? Suas vivências espirituais. Então, os gregos já estavam com pensamento e os hebreus lá com vivência espiritual. Por exemplo, São Paulo. Eu não tive minha... Não veio aquele como é que ele... Eu tive a mesma sensação que deve ter tido São Paulo. Recebeu aquela... Né, aquele... Como é que eu vou chamar aquilo? Ele perseguiu os cristãos. De repente, por que ele mudou? Um cara que perseguiu os cristãos lá em Damasco, né? O que aconteceu? De repente ele muda. Muda por quê? Ele chegou à conclusão? Não, pô, recebeu uma carga elétrica em cima dele danada, né? Bom, algo que vem por intuição espiritual, não vem nada por... Bom, em primeiro lugar, é necessário definir se realmente haverá um juízo final. Ora, um ser divino como Cristo, que hoje é salvo, tal, não poderia estar mentindo isso. Então, ele acha que realmente existe. E fica difícil a gente dizer que Cristo mentiria, porque Cristo é ele mesmo, pô. Posto isso, tece algumas considerações sobre os manifestantes. Manifestantes são chamados, às vezes, de profetas, né? Que estão diretamente relacionados ao conceito de revelação progressiva. Acredita-se que Deus expressa sua vontade de diversos modos, e um deles é através do mensageiro de Deus, como um meio de educar a humanidade. Porque se não tivesse esse meio para educar a humanidade, nós estamos ferrados. Os manifestantes de Deus, muitas vezes, não são definidos como sendo a encarnação de Deus, e nem como seres humanos comuns. Eles possuíam duas naturezas, ou realidades, a humana e a divina. Esses são conceitos parecidos com os dos cristãos em relação a Cristo, bem como os xiitas em relação aos imãs. Em analogia, seriam como espelhos puros que refletem os atributos de Deus no mundo material. Distinguir-se-á das outras pessoas em todos os aspectos e qualificações, pois são os que iriam educar a humanidade. Em essência, os manifestantes de Deus são vistos como educadores divinos ou universais, que se manifestam pela vontade de Deus com o propósito de guiar a humanidade e expressar a sua vontade. Em cada manifestação é reconhecido que os manifestantes estabelecem uma religião no mundo, e cada um traz um novo livro, revelando ensinamentos e leis de acordo com o tempo e o lugar, né? Esse é que é o problema. Porque você vê como é que Deus... vamos dizer,
o que eu mais não, mas muitas vezes que eu ouvi foi o quê? Deixa eu dizer o quê? Eu não posso falar isso no momento. Não tenho liberação do pai para dizer isso. O que ele está dizendo isso? Os que estão ali não têm condição de absorver o que ele vai dizer. E pode fazer mais é o quê? Confusão. Entendeu? Então, muitas vezes, em determinados momentos históricos, Deus manda, não é ele que vem, ele manda seu mensageiro divino, seus profetas. Maomé é um deles. Tá certo? Então, no meio daquela confusão, ele mandar Maomé como profeta, e Maomé reconhece que ele é profeta. Quem orientou ele foi o arcanjo, não o Micael, mas sim o Gabriel. Olha só, presta atenção. Não foi o Micael. Micael é o cara. Micael é assim. Gabriel está mais abaixo. Percebeu o que eu quero dizer? Então você vê, não foi necessário ele mesmo se manifestar, Deus Supremo. Não foi necessário. Ele mandou um mensageiro. Aí o mensageiro, o que falou naquela época, orientou muito. Só dizer que Deus era mono, não era poli, para fazer aquela confusão cheia de tribo, foi muita coisa, mudou muita coisa. Né? E olha, teve que ver muita luta. Não foi fácil. E quando ele saiu de Meca, foi para Medina, para guerrear. Foi um sufoco para acabar com aquele bando de gente olhando aquela. Tanto é que aquela caaba caiu lá de cima, aquele negócio, um pedaço de meteorito lá, o nego fica rodando para lá e para cá. Aquilo ali era a adoração de cada politeísmo, cada deus. Achava que cada religião achava, nem sei se chamar religião, cada grupo daquele lá adorava de acordo com o Deus dele particular. Então ele tem que botar uma ordem na casa, entendeu? Estão percebendo, né? Mas cada época vem um para dizer o que é que tem que ser dito. Agora, por exemplo, você quer ver? É o exemplo que eu sempre dou. Alguém falou em negócio de agricultura? Estava na época de falar em agricultura? Até bem pouco tempo eu estava vendo, quer ver? Eu estava vendo hoje um filminho ali, estava vendo, mas olha, o consumo de açúcar, não sei se você percebeu, o que dobrou. É uma coisa incrível, cara. Foi mostrando o México, foi mostrando São Domingos, não, Deve ser São aquele lugar foi mostrando como é que as pessoas, o arraso da terra, as coisas, mas dobrou terrivelmente. Foi dobrando, mais do que dobrando o consumo de açúcar. Você vê, antigamente, o pessoal ia falar o quê? Né? Eles arrasavam a terra como tal. Não, não tinha isso, não tinha agrotóxico, não tinha nada disso. Precisava vir um mensageiro para falar isso? Não, não precisava. Hoje já precisou, o Mestre Sama já veio, já com manifestação de Deus, para poder falar nessas coisas. O que Mestre Sama trouxe entre os três que ele mesmo, quer dizer, o Nito Kono Tatino Mikoto, você vê que cada um trouxe um aspecto de Deus Supremo. Porque Deus Supremo, a gente fala assim, a verdade bem e bela. Tudo bem. Ou então fala assim, a nível de pensamento não é razão, sentimento e vontade. Mas o que é razão? Razão é para você chegar à sabedoria. O que é sentimento? Para você chegar no amor. O que é vontade? É força. Então é sabedoria, amor e força. O que cada um trouxe, pegou um desses ângulos necessários para ser dito. Sabedoria, pegou lá Sakyamuni, o Buda. Né? Com sabedoria ele acabou aquele negócio que era um inferno, aquele negócio de casta, aquele negócio de... Né? Aquele negócio de ficar, penitências, aquelas coisas todas.
Práticas ascéticas. Práticas ascéticas, acabou aquele negócio todo. Basta ler os sutras, quer dizer, sutra o que é? Ensinamento, o que é isso? Sabedoria. Cristo veio, não tem que fazer ali italiano, não, que os judeus faziam. Bateu você, ele dá outra face, é o amor, trouxe o amor. Sabedoria, amor e Meixo Sama trouxe a força. Força para curar, força para resolver os problemas, entendeu? Bom, assim me afastando do texto, meu amigo, o negócio. Fica melhor. Fogo. Fica melhor, mas é fogo, cara. Não anda. Não sai. Agora que eu vou entrar na segunda página, pô, entre os manifestantes se tem diversas figuras históricas. Quais são? Adão, Noé, Zoroastro. Zoroastro foi na Pérsia. Já trouxe o começo do monoteísmo, porque ele dividiu em bem e mal. Tinha um que era o do bem, outro era do mal, mas na guerra ganhava o do bem. Mas já tinha os prenúncios do monoteísmo, né? Depois teve o Krishna, aí já é um até que você pode pegar muito por esse ângulo aí lá na Índia, né? Aí teve Abraão, cabeção, né? Moisés também, o segundo, né? Sakyamuni, Jesus, Maomé, até Maomé também, quer dizer, esses são diversas figuras históricas, né? Assim, a história da religião é interpretada como uma série de espaços de tempo que se passa a ser submetido para demonstrar sua obediência a Deus, no qual cada manifestante traz conceitos mais abrangentes e uma revelação mais avançada, servindo no tempo e lugar onde forem expressos. Bom, aí Meixo Sama fala muita coisa. Bom, vamos lá. Meixo Sama ensina aqui: o Supremo Deus não tem um corpo, mas tem os deuses de sua expressão. Quando falar expressão, você quer um sinônimo para isso, você guarda. É personificação. Entendeu? Personificação. Então, se expressa. Personificação está mais perto de persona. Tá? Nada nos assuntos de Deus pode ser pensado de forma definitiva. Tudo é flexível e desimpedido. Como exige sinceridade, porque é desimpedido e flexível ao mesmo tempo. Olha só, quantas vezes a gente não viu Meixo Sama falando, exigindo sinceridade, né, o maior bem de todos, aquela coisa, e ao mesmo tempo ele emprega um método de situação equivocada. Peraí, pô. Como é que é isso? Como esse método de situação equivocada? É o seguinte, falava ele, às vezes a gente usa um determinado líder que faz uma coisa, tem uma liderança de algumas pessoas, que a gente quer mandar toda essa turma embora. Tá. Então pega, cria uma situação equivocada, aquele pessoa pensa que está certo, e aí começa a combater, e daqui a pouco vai todo mundo embora. Se eu não quero fazer gracejo, não, mas às vezes me dá a impressão que esse negócio de Kyoshi-sama é isso. Situação equivocada. Entendeu? Saiu todo mundo que tinha que sair. Então sai, pô. Deixa a gente com Meixo-sama, fica lá com o Kyoshi-sama. Você está achando que ele já é até acima, quem sabe, ou assim, ou então acima, fica, vai recebendo os ensinamentos dele, vai vendo que vai dar isso. Na minha visão, né? Bom, então, você quer pensar na forma de Deus, definitiva, não faz isso não. Tudo é flexível e desimpedido. Por isso, é um Deus encarnado. Pode-se pensar assim, há casos em que Deus encosta, mas isso não tem continuidade. Ao terminar o que era necessário, ele vai embora. Por isso é diferente do caso em que Deus nasceu de verdade. Tudo bem? Vamos botar na minha visão assim, bem clara. Uma pessoa tem um espírito, né? Espírito primordial, espírito secundário, espírito tudo bem, mas tem um espírito primordial.
Quando Deus entra no corpo dessa pessoa, com o seu espírito, vamos chamar assim, primordial, que ali comunga dentro daquele corpo dois espíritos, e esse Espírito de Deus começa ou a soprar, ou a dominar, ou sei lá o quê, entendeu como é que é? Isso é encarnado. Né? Quando a gente... Como é que a gente faz? Eu estou com esse corpo aqui, porque meu espírito entrou aqui dentro, ele pertence ao mundo espiritual, mas ele está encarnado nesse momento. Então, naquele momento em que Deus entra nesse corpo aqui, junto se entrasse no meu corpo, ele estaria encarnado. Entendeu? Embora ele não pertença aqui, ele pertença lá. Enquanto que o meu espírito pertence ao mundo espiritual, o espírito dele pertence ao mundo divino. Bom, mas muita gente não é assim. Simplesmente ele encosta. Aí sopra coisa, diz coisa e o cara vai falando, mas não está lá dentro, é diferente. Né? Por isso que eu falo o seguinte, ó, quando você pensar em Cristo, em Cano e Buda, mas Buda não é Sakyamuni, não. Cristo não é Jesus, não. Você tem que entender isso. Entendeu? Esses são os grandões. Esses são a manifestação de Deus em determinadas épocas. Quando ele encarna um determinado corpo, ou seja, Cristo encarnou no corpo de Jesus de Nazaré, o Buda, né, encarnou no corpo de Sakyamuni, por exemplo, ou então o outro que é o Canon, né? Está faltando. Canon encarnou no corpo de Zonomê, né? Então, sim, aí você começa a entender isso. Bom, vamos lá. Assim, manifestação quer dizer personificação, mas essa palavra de personificação tem dois significados. Um é de expressão, o outro é de encarnação. Então, vamos lá. Toda vez que você vê a palavra assim, personificação como expressão, quer dizer representação, revelação, exteriorização. Quer dizer, é mais transcendental do que imanente. Quando você fala em encarnação, você está falando do que? Em materialização, incorporação. Entendeu como que é? Personalização. Eu estou falando lá que personificação tem esses dois significados, ou de expressão ou de encarnação. Encarnação leva até a personalização, é jamais de personal mesmo. Entendeu? Pessoa. Por exemplo, Deus Miroko Kami se expressa por meio do seu representante. Quem é o representante nesse caso? O Deus Canon de 1000 braços. Não foi materialização. Ele externou, que é o Deus da luz espiritual. Quer dizer, o Deus mesmo, quando sai de lá, ele mete a luz divina dele. Então, quando ele vem para baixo, ele pode pegar, e quem foi o Deus da luz espiritual? Quando pegou, o mundo divino está aqui, o mundo espiritual está aqui, o mundo material está lá mais embaixo. Então, aquela luz que veio lá de cima do mundo divino, pegou o Deus do mundo espiritual. Você pegou da luz divina, passou para a luz espiritual, é lá que estava o Canon de 1000 braços. Então, o Canon de 1000 braços é um representante desse Deus Supremo. Bem como se revela através da exteriorização de Deus Kakuri no Kami, o Emadaio, que é o Deus do mundo astral. O mundo divino jogou com a luz do mundo espiritual. Quando vem mais para baixo, a luz do mundo material, acima um pouco dele, está o mundo das emoções, não é só matéria. Ali é que está o mundo astral. Percebeu? Nosso mundo ele é muito pesado pelo mundo astral. A maioria tudo aqui é pelas emoções, não é pela razão. O povo é que se mata, faz um monte de coisa, tudo por emoção. Você vê as torcidas que existem, um mata o outro por causa de uma bandeira de um clube, não sei o quê. Pô, isso é emoção, cara.
Bom, Yamadai, que é o deus do mundo astral, ou seja, governante do mundo das emoções e desejos, entre o mundo físico e o mundo mental. Porque ele fica no meio. O mental é acima, superior do mundo. O mundo astral, que seria o mundo das emoções. Né? Isso tudo era bacana para falar, mais com detalhe, entendeu? Mas não tem tempo, cara. Bom, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Bom, enquanto o Deus Amaterasu Omikami, que é um Kunitokonotati no Mikoto, se personaliza ao ter surgido uma vez neste mundo com um corpo humano. Aí você tem que pensar uma coisa, Kunitokonotati no Mikoto, na Era do Dia, quando ele pegou um corpo, ele pegou o corpo para ele. Não era um corpo que já existia de outra pessoa, não. O espírito primordial assentou naquele corpo. Entendeu? Quando acontece isso, né, com o corpo humano, carnal, já Buda, Cristo e Kanon são, respectivamente, expressões de Deus nessa ordem. Da terra espiritual, da luz espiritual, do sol espiritual. Ou seja, o Buda é a expressão de Deus da terra espiritual. O Cristo é da luz espiritual. E Kanon é do sol espiritual. São, respectivamente, expressões de Deus da terra espiritual, tal. Enquanto Sakyamuni, Jesus e Isonomi no Kami são deuses, respectivamente, materializações de quem? De Buda, Cristo e Kanon. Está percebendo isso? Não sei se estou pouco. Eu sei que é confuso. Não é que seja confuso, é complexo. Né? À medida que a pessoa... Isso seria o tipo de aula que a pessoa tinha que estar presente aqui comigo, fazendo pergunta e eu tentando responder. Isso é que era coisa. Nessa porcaria do cemitério aqui, que ninguém fala nada, eu não posso fazer nada. Que milagre que eu posso fazer? Não tem jeito. Né? A tabela abaixo, eu faço uma tabela abaixo, foi ampliada, se registrando um pouco mais do que períodos da história japonesa, com a possibilidade de uma resposta à questão cristianismo versus islamismo. Isto é, não aceitação de Maomé como profeta e nem que Alcorão seja uma revelação de Deus versus não aceitação de Jesus como filho de Deus, reencarnações de Isaac e de Ismael. Essas reencarnações de Isaac e de Ismael, lembra? O Abraão teve 2 filhos. Por quê? Ele não conseguia ter com a esposa dele. Estava lá, tal, não dava para fazer o filho. Tudo bem. Ele teve com Agar, que é a escrava. Aí teve um filho chamado Ismael. Depois, o que aconteceu? A mulher dele engravidou. Aí teve o Isaac. Deu problema. Você vê que, por várias razões, que ele teve que mandar a escrava embora com o filho. O Ismael. Isso foi dar origem ao povo islâmico, enquanto que o outro deu ao povo judeu. Tá? Mas essas reencarnações, o que é? Do Isaac foi dar Jesus de Nazaré. Enquanto que do outro, do Ismael, foi dar o quê? Maomé. Tá claro? Se você ver direito o que eu estou falando os personagens que mais tarde vão receber manifestações de Deus um pouco acima. Entendeu? Aí eu faço um período aqui. Tá bacana aqui o período, todo explicadinho, mas é meio... Mas eu vou falar, vamos lá. De 11.000 a.C. até 3.000, até 300 a.C., é o período Jomon, né? Período da história japonesa. Bom, de 4.069 a.C., o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Início da última era do dia. Foi de 4.069, né, até 1069. Aí começa o início da era da noite. Mas nesse período de era do dia, a última era do dia, né, você tem
em 2200 a.C., por isso que eu vou falar a vocês do que eu acredito, do que eu saco, não sei nem como é que eu vou falar. Acho que lá nesse momento, essas coisas são Cristo, o arcanjo Micael, está lá, muito mais antigo do que o de Canon. Vamos lá. Então, Jeová, Micael é o arcanjo, que é o Cristo, que defende Jeová. Eu já falei isso, né? Mas olha só, se foi em 4069 a.C., começou a Era do Dia, vai até 1069, 2200 é o que se dá essa coisa. Essa revelação de de Jeová, Micael dizendo, Jeová, sim, é o cara, entendeu como é que é? Aí vem 1800 a.C. Aí vem o judaísmo e Abraão, com os filhos Isaque e Ismael. Ainda dentro do judaísmo, hein? Tem Abraão e os filhos Isaque e Ismael. Micael é que eleva Abraão ao céu. Micael. Você vê aqui já tem os germes de tal judaísmo e o Maomé, o islamismo. Tá? Aí vem a época de 1500 a.C., já entra no hinduísmo. Não é tão antigo quanto essa vertente judaica e tal. Aí em 1100 a.C., vem com o Nitocô no Tatino Micotô, que é uma materialização do Deus Supremo. Que sabe o que ele foi? Foi o Messias que não foi aceito. Ele vai voltar de novo para ser aceito. Mas ele era muito justo, muito rigoroso, não sei o quê, e o pessoal passou o cerol nele. Então você vê o que eu estou te falando, cara. Eu estou dizendo que Jeová, Micael e o arcanjo, né, gera uma situação, vamos chamar assim, embrionária, de mostrar quem era Deus Supremo. E Micael teve essa responsabilidade, quer dizer, Cristo teve essa responsabilidade de fazer. Mas o Kunitokô no Tatino Micotô, entra aqui, que é a materialização real, que não é uma exposição de Micael falando sobre Jeová, não. Ele se materializa pela primeira vez. E ele sofre aquelas consequências todas. Então, logo após isso aí, foi em 1100, em 1069, início da Era da Noite. Aí o que vem em 982? Vem o Shintoísmo, com o Isonomia, que é a reencarnação de quem? De Kunitokô no Tatino Micotô. Quer dizer, uma parte dele foi para Yamadai, foi para o mundo espiritual, mas outra parte dele já reencarna aqui, né? Yamaterasu, Susanoo. Susanoo já é o quê? Uma reencarnação de quem? De Isaac. Então, eu falava que ele tinha ligação, ia ter ligação com Jesus. Mas antes de Jesus, Susanoo, ao ir para lá, porque ele, naquele racha que teve, disse assim, olha, faz o favor aí, Amaterasu, vamos dividir isso aqui. Você fica com o Oriente, eu fico com o Ocidente. Ele foi para o Ocidente. Então, ele foi para lá, em Isaac, e depois, mais tarde, em Jesus. Tá? Bom, e por outro lado, você teve o... Bom, aí veio o Jeroboão. Jeroboão foi uma figura, eu não vou poder falar muito aqui, mas Jeroboão foi uma figura muito firme na parte judaica, né? Ele, Jeroboão, é uma reencarnação de São João Batista. Foi aquele que batizou Jesus no Rio Jordão. Certo? Aí houve uma reencarnação de Zonomia na Índia e virou o primeiro Buda. Tá? Em 660 a.C., o imperador diminuiu. Depois, ao mesmo tempo, também veio o filho de Susanoo, que chama Okuninoshi no Mikoto.
é importante até hoje. Ele está ocupando o mundo espiritual agora. Depois de 600 anos de Cristo, veio Siddhartha Gautama, que foi reencarnação de, como eu falei, da Dharani, materialização de Buda, que é o 24º, como eu falei. Aí veio no zero Jesus de Nazaré, que foi reencarnação de Isaac, materialização de Cristo. O povo Yamato aí saiu do Jomon. Aí você entra no povo Yamato, que vai de 300, porque o Jomon vai de 11.000 até 300 a.C. Agora o Yamato vai de 300 até 700, né? 710. Em 574, o príncipe Shotoku, que é uma reencarnação de Kunitokon no Tatino Mikoto, que leva coisas da Índia para o Japão. Em 570, se isso foi em 574, que o príncipe Shotoku levou essa uma reencarnação de Kunitokon no Tatino Mikoto, veja bem, 574. 570, 4 anos de diferença. Maomé estava recebendo a reencarnação de Ismael. Ficou claro? Lembra que eu falei que Isaac é Ismael? Então você vê, o Kunitokon no Tatino Mikoto, ele encarnou no príncipe Shotoku. Enquanto quem encarnou em Maomé foi Ismael. Isaac e Ismael, é como se fosse, vou exagerar as palavras, como se fossem subordinados a Micael. Micael levou o pai dele, que é Abraão, para o céu. Entendeu? Então, Micael é o Kunitokon no Tatino Mikoto. Então, ele está acima do... Ele não encarnou em Maomé. Isso que eu estou dizendo assim, isso é muito... Se você disser assim, isso, quanto é de intelectualidade minha, tem duas nuances, intelectualidade ou experiência, isso está mais me parecendo uma experiência do que uma intelectualidade. Não é que eu estou desprezando a intelectualidade, não é, porque eu também penso tal. Mas tem muita sopração aí. Eu não posso garantir para você, a verdade é essa, não. Mas faz um sentido, faz. Né? Depois entrou no período Nara, no período Heian, período Kamakurai, Muromachi, Momoyama, Edo, até chegar ao período Meiji, que é de 1868 a 1912. Aí vai ter, em 1881, o Sol começa no mundo espiritual e nasce Mokichi Okada. Aí vem a língua Tashi, que vai em 1912 a 1926. Em 1921 começa Deus, Kanzeon Bosatsu, bola de luz no vento de Mokichi Okada. Depois vem a época Showa, que é 1926 até 1989. Em 1926, há uma conscientização da presença de Kanon e Mokichi Okada. E aí começa, tem vários detalhes aqui, né? Começa Deus, a transição da era da noite para a era do dia, surge no mundo espiritual, Komyo Nyorai e Mokichi Okada, Miroku Sanei e Mokichi Okada. Começa Deus, Oshi Miroku se torna Meishu-sama, Meishu-sama tudo isso Mokichi Okada. O Sol começa no mundo material, no mundo 1951, né? O Messias em Meishu-sama, isto é, em Mokichi Okada. Em 1961, o Sol surge no mundo material. Aí vem a época Heisei, que é de 1989 até esses dias ainda. E aí vem 2021, que eu acredito, tem gente que acredita que é 1961, que já teve início da Era do Dia. Então, Deus se manifesta desde o se representar num quadro do altar messiânico. Vamos levar aquelas palavras, né? Como é que Deus se manifesta? Olha só. Desde se representar, lembra de representante, personificação, né? Pode se representar num quadro, não está se materializando lá, não está encarnando ali, está se representando num quadro do altar messiânico, como até o de se personalizar numa alma de uma pessoa. Mas neste volume não se aborda tais questões, mas sim
se inicia como uma manifestação de representação em termos de encobrimento, ocultação, como as manchas solares, assim como até o ponto central da circunferência da cultura espiritualizada. Sabe o que está acontecendo, meu amigo? Eu estava predisposto a pelo menos dar um ponto, que seria as manchas solares e o ponto central, né? E aí, o que eu vejo? Pô? Eu fiquei falando praticamente, foi o quê? Foi a introdução. Né? Eu não sei o que eu posso dizer, mas eu acho que... Mas no fundo é o seguinte, no fundo eu vou dizer o seguinte, que daquele sol todo, onde está o espírito do sol ali naquilo ali? A parte mais espiritual do sol. Está nas manchas solares. É ali que você pode ver até o que acontece com a Terra, as interferências que tem, né, problemas complicados, porque é uma emanação maior de luz, entendeu? Maior de quentura. Tá? Bom, não posso. E não adianta dizer para você o seguinte, dá esses pontos todos. Pô, se eu der esses pontos todos, você pensa só, se eu pegar 7 pontos desses, sabe o que dá? Dá quase 2 meses. Para dar um tópico. Quantos tópicos tem aqui só no volume 1? Não lembro mais se são 7, 8, sei lá quanto. Aí você imagina, 8 vezes 4, se fosse nessa proporção, que às vezes é maior, já daria o quê? Eu nem sei como dizer, 8, né? São 2 anos, 2, 4, 8, 2 anos. Para dar um volume já seriam 2 anos. Suponhamos que fosse nesse mesmo caminho. Vezes 18, 36 anos. Porra, cara, não sei o que eu faço. Entendeu? Por mais que eu tente, eu já dei esse curso, acho que eu não me repito, não gosto de me repetir, mas eu acho que esse curso aí já vai para a 4ª vez que eu dou. Entendeu? Já fiz na forma de pré-funcional, já fiz em outra forma de pegar pelos eixos dos grandes cultos, né, que existem na messiânica. Já fiz pela forma de... Bom, tem várias formas que eu fiz. Então, agora, quer dizer, eu ainda estou querendo fazer, dando cultura para tudo quanto é lado. Amanhã eu vou entrar na cronologia da época. Vocês vão ver por que Meixo Sama fala em 1940, né? Você vai ver, eu vou te dar uma ideia, porque... José acabou de colocar, eu já morri. Essa da cronologia. Depois, não pode perder, na 4ª e 5ª eu vou falar sobre a música, a minha memória musical. Vale a pena você ver isso. Eu peguei trecho de música para mostrar para vocês. Estou abrindo os horizontes todos. Você vê da parte cinematográfica, da parte da literatura. Eu pretendo, só para vocês terem uma ideia, que hoje eu acabei, finalmente, eu pretendo, assim, só para dar uma ideia, começar o ano que vem, assim, essa curso da Bíblia do século XXI. Eu já quero começar o mundo na próxima vez, volume 2. Então eu só posso fazer esse umzinho aqui e tal. Na memória musical, eu pretendo fazer, para o ano que vem, os 6 pontos, mas eu não sei como é que eu vou conseguir fazer isso. Pegar para música antiga, música renascentista, barroca, clássica, romântica, nova. Quer dizer, eu pretendo fazer isso em 6 encontros. Tomara que eu consiga fazer isso, não sei. O estudo cronológico, eu pretendo varrer e começar já em... Amanhã eu vou dar 1940, eu pretendo começar em 1947. Eu vou dar até esse 46, até esse ano. Depois, a sexta-feira, as iniciações à formação de Irmão Rita, eu procurarei entrar na questão do saber já. Eu estou entrando numa parte muito histórica. Eu preciso fazer esse histórico para a pessoa entender as coisas. Depois eu entro na memória da literatura, falta mais de um ano isso aí, começar com o volume 3 já, porque eu já terei feito a Idade Antiga, eu pretendo fazer isso, vai ser um sacrifíciozinho, mas vou fazer isso, dar todos os 12 livros, tudo isso. Tá? Vai começar com a Idade Média, né?
E depois a memória cinematográfica esse ano acabo a fundamentação uma primeira rodada. Então depois vou entrar na salvação outra rodada. Entendeu como é que é? Isso é o meu planejamento todo. Mas para isso tudo ainda são anos. O Orlando colocou um comentário aqui agradecendo, Uhum. mas aí, assim, lê o comentário Ah, dele sim. para você agradecer. Gratidão ao ministro Charles Guimarães Filho pelo seu altruísmo e amor ao próximo, compartilhando seu saber na construção de um mundo paradisíaco profetizado pelo Messias Salvador Meixo Sama. Saudades, forte abraço. Bom, premonição instante, isso é recíproco, e você colocou muito bem, esse é o que eu pretendo realmente fazer. Quer dizer, eu acho que, inclusive, fazendo parte da minha elevação espiritual, é de distribuir isso. Quer dizer, Saber. eu estou mais para um. Esqueci o nome. No hinduísmo é aquela pessoa que não quer pular o muro para ver as outras coisas que tem muito agradável lá do outro lado. Eu ainda estou vivendo esse Brasil, essa sacanagem aí, mas o que eu pretendo fazer? As pessoas que estão vindo, eu procuro, dou a mão e empurro o cara para ir para lá. Vai lá pelo paraíso. Pô. Eu não quero ir ainda não, eu estou mais ou menos nessa posição, entendeu? Obrigado por estar vendo isso. Eu estou tentando fazer isso realmente. O que mais? A Jussara, que falou, quando você falou 36 anos, ela colocou, já morri. Aí depois você começou a dizer, não consegui, não vou conseguir. Aí o Pedro Luiz, vai conseguir sim, estamos aqui, estou compartilhando sempre. São pessoas que estão dando força, né? É preciso mesmo. Eu já vi já vi outras pessoas falarem assim, você não desiste, não, vai em frente. Né? Porque realmente eu digo para você, não é fácil. Você vai dizer assim, você está falando, não é com o ser humano, não, eu estou numa briga. Você pensa que o negativo não atua? Pô, teve um dia desse, só para dar uma ideia para vocês. Eu não me lembro qual foi a coisa. Olha, cara, eu já tinha feito, trabalhei assim, sabe aquele negócio? Hoje, por exemplo, eu acordei 1h30 da manhã. Eu já tinha feito. Essa parte me preocupa mais. Eu tinha feito um monte de coisas. Sabe o que aconteceu? Eu aqui. Eu nunca alterei esse negócio de salvar automaticamente, nunca fiz isso. Só depois dessas horas todas de trabalho, eu, em vez lá de uma distração, eu botei para não salvar. Sabe o que quer dizer isso? Perdi tudo. Aí eu tive que começar a minha memória para poder tentar recapitular isso. Mas aí foi várias horas, mais do que eu construí. Entendeu? Quem está fazendo isso, cara? Você acha que isso aí é bobagem? Assim, não, cara. O negativo está atuando. Quando eu dou uma bobeira, ele, me pega. Pega. Você pensa que eu não tive vontade de dizer assim, perdi, não vou fazer mais nada disso, não. Dá vontade de fazer isso. Mas eu digo, não, por Meixo Sama, lá vou eu. É preciso um saco do cacete, cara. Mas eles estão aí na espreita. Quando a gente não consegue saber, quem é que está ficando, quem não está ficando, a gente não tem controle disso, porque eles estão impedindo isso. Impedindo pelo Facebook. Daqui a pouco bota uma inteligência artificial aí, a inteligência artificial distribui isso aí, daqui a pouco vai para uns, do que eu estou falando, para outros não vão. Daqui a pouco aqueles que estavam querendo acompanhar já não conseguem acompanhar. Aí fica esse inferno. Então, pode ser aquela coisa, os caras também que estão acompanhando, às vezes está gostando, não sei o quê, também não tem força, porque o negativo vem, coloca em cima dele, daqui a pouco adoece ele, uma filha, sei lá o quê, perde o emprego, o trânsito atrasou, pronto, lá fica ele embaraçado também. Mas a gente não desiste, porque se há uma regra que o negativo, que ele tem de força, é a persistência, a gente tem que ter mais persistência do que ele. Entendeu? Então, quanto mais a gente acreditar em Meixo Sama, fazer o trabalho para ele, mais forte a gente fica. Ele protege. Tudo bem? Amanhã vamos para 1940 e depois, nos outros 2 dias, que eu vou dividir em 2, a memória musical. Se preparem.
já estou falando, tal, no dia 5 eu vou fazer uma palestra, que muita gente me colocava coisas, eu estou tentando interpretar, para ver se essas coisas faladas de uma forma diferenciada, eu tentei fazer, captar, escrever, botando uma palestra e acabar culminando nessa palestra falando em 12 tópicos. E isso aí vai ser, no, se não me engano, quarta-feira, no dia 5, eu acho. No dia 9, que é um sábado, de novembro, né? Aí eu vou fazer um debate, vai ser ao vivo, mas antes, depois do dia 5 logo, sobre esses 12 tópicos que eu vou colocar, eu vou oferecer a minha visão que eu tenho sobre esses 12 tópicos. Mas não quero que ela seja definitiva. Eu quero, ou a pessoa pega o que eu escrevi, debate, vê se está certo, se está errado, acrescenta, tal. Ou então venha com pontos diferentes, venha com ideias diferentes sobre os tópicos, não interessa, entendeu? Fazer um debate para que essas dúvidas que eu tentei captar das pessoas, que a gente possa ajudar as pessoas a ir para frente. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.